Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 28 de outubro de 2012, domingo. O verbete é de número 2461. Tem 5 páginas, 49 elogios e 8 máximas. O tema é Síndrome do Impostor. A especialidade é parapatologia. Quem redigiu o verbete com muita classe e dedicação é a professora Adriana, que está ali muito bem assessorada hoje. Definição. A síndrome do impostor é a condição de homem ou mulher considerar-se não merecedora do sucesso ou do reconhecimento das outras consciências por imaginar-se aquém da capacidade de realização dos autoempreendimentos evolutivos, sem assumir os autotrafores, vivendo o medo fantasioso de descobrirem não serem merecidas as autoconquistas. Os bagulhos pensênicos, a falta de autocientificidade, a distorção cognitiva dos fatos, as autocrenças, a autocrítica exacerbada, a falta de autodiscernimento, a autossabotagem, a humildade pregada nas religiões cristãs, a alta incidência da síndrome do impostor no meio acadêmico, o foco patológico no erro, a enumeração mental das chances de fracassos, o silício mental, a insegurança do arrogante, o egão do portador da síndrome, o perfeccionismo, a preocupação com a autoimagem, a falta de autovivência do estado vibracional profilático, a visão trafarista dificultando a conexão com os amparadores, o rapport negativo com grupos extrafísicos patológicos, a pressão dos assediadores reforçando a patologia, a ausência de visão dos aportes multiexistenciais, o autoassédio constante predispondo os heteroassédios de origem extrafísica. Nós temos agora, na argumentologia, o tópico da parapatologia, com 5 fases vivenciadas pela consciência com síndrome do impostor. Depois tem a sintomatologia, com 5 tipos de sintomas decorrentes do esforço contínuo e patológico, do escondimento da suposta impostura e do medo constante de ser descoberto. Depois tem o tópico do autodiagnóstico, com 10 perguntas auxiliares na obtenção do autodiagnóstico da síndrome do impostor. E ainda tem o tópico da terapeuticologia, com 7 trafores auxiliadores da autocrítica da síndrome do impostor. Vale a pena ver esse tópico, muito interessante. Agora, na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Atitude anti-proex, autodesrespeito, encolhimento consciencial, hipercriticidade acrítica e síndrome da pré-derrota. Frase enfática. Devido à distorção cognitiva, a consciência portadora da síndrome do impostor, embora possua relevantes e evidentes realizações, pode desviar-se do prioritário e não atingir o complexo. Você é portador ou portadora em algum nível da síndrome do impostor? Em caso afirmativo, em escala de 1 a 5, o quanto está prejudicando a consecução satisfatória da proex pessoal? A bibliografia específica tem 2 fontes, a webgrafia tem 1 fonte. Agora aqui, a mega análise com João Paulo, são 20 itens. Autocrença, apriorismo, insegurança, desmerecimento, pré-derrota. Medo, autossabotagem, autovitimização, autodistorção, desvalorização. Trafarismo, egocentrismo, perfeccionismo, inculcopensenidade e logicidade. Acriticidade, autoconflitividade, autoconsciencioterapia,
desassediologia e psicopatologia. Nós temos aqui, então, no dicionário aqui, hoje o verbete é megalegadologia. O argumento é paraserenológico. Nós chamamos atenção para a premissa que tem dois tópicos dos paralegados, os extrafísicos e os intrafísicos. E depois nós estabelecemos aí a argumentação. Agora, a verbetógrafa Adriana, na fatologia, segunda linha, poderia nos falar mais sobre a autossabotagem e como reverter este quadro? Bom, a questão acho que da autossabotagem é assim, o primeiro passo é o reconhecimento dos trafores, porque você, na autossabotagem, o que acontece? Tudo que você vai fazer, você já não faz, porque você tem a questão da síndrome da pré-derrota junto, né? Porque você acha que não vai ser completista, você não vai conseguir o sucesso, então você já não faz. Então, e isso em várias áreas da vida. Então, acho que o primeiro passo é autoconhecimento, né? É assim, você tem que saber o que você é capaz, o que você não é capaz, né? Para você poder traçar, assim, como que eu vou dizer? As técnicas para você atingir os objetivos. Então, acho que o primeiro passo é a questão da autoconhecimento, autocientificidade, autopesquisa. É o passo para a gente evitar a autossabotagem. Que a gente já vai saber que, assim, se eu tenho um mecanismo de autossabotagem, eu sei como isso funciona, eu já, com autopesquisa, eu já vou calçando esses mecanismos. Na terceira linha, por que ocorre a alta incidência da síndrome do impostor no meio acadêmico? Porque eu acho que é um pouco assim, do imaginário, né? Do que representa um mestre, um título de mestre, um título de doutor. Sempre o que as pessoas pensam, não só dentro da academia, fora da academia. Ah, é doutor, nossa, então o cara sabe tudo, sabe muita coisa. Então, assim, até dentro da minha família. Minha família, assim, quando eu estava para defender o doutorado, assim, vem cá, você tem condições de ter um doutorado? Aí meu pai, não, mas você não é poliglota, você não sabe isso, você não sabe aquilo. Então, assim, aí antes de defender o doutorado, eu estava apavorada, eu não tenho condições de defender o doutorado. Foi a primeira vez que eu ouvi falar na síndrome do impostor. Um colega meu, você está com síndrome do impostor. Você acha que você não tem condições. Mas por quê? Porque na minha família, por exemplo, tem aquele imaginário, que o doutor é um cara máximo, que sabe tudo, sabe política, sabe milhões de línguas, sabe não sei o quê, tem um conhecimento amplo de tudo. E não é verdade. Ao contrário, um doutor, em geral, ele fica mínimo 4 anos estudando uma coisa só, bem específico, ele vai saber bastante sobre aquilo. Tem trafores associados, tem até conversando comigo, para terminar um doutorado, tem alguns trafores de intelectualidade, de persistência, tem algumas coisas associadas, mas não tem esse negócio todo do imaginário que as pessoas têm em relação a isso. Então, a pessoa, o que eu vejo que era comum e muito, pelo menos o pessoal quando estava defendendo, assim, poxa, eu não tenho condições de ter esse título, e o que é esse título? Eu não sou assim, eu não sou uma doutora. Então, acho que é por isso a incidência, por causa do imaginário do que significa os títulos na área acadêmica. Em tecnologia, página 29, poderia nos explicar a técnica do polianismo terapêutico? Como funciona essa técnica? A minha página é diferente da tua. A técnica do polianismo terapêutico, assim, que eu acho que, associado ao síndrome do impostor, tem a questão da visão trafarista, né? A visão de que as coisas não são suficientemente boas, a visão de que só do lado negativo das coisas, até quando tem o que eu vejo o portador da síndrome do impostor? No resultado positivo, ou satisfatório, ou sucesso, ela fica focando no que errou. Onde é que não foi satisfatório, onde é que não foi 100%. E eu acho que o polianismo terapêutico é você começar a ter uma visão mais traforista disso. Não, sabe? Não que você vai deixar de ver os erros, você vai ver os erros. Mas, assim, para quê? Para aprender, para ter assim, uma terapêutica para onde você errou. Mas o foco é no positivo, no que acertou e no que errou. Como que você errou e como a consertar. É diferente, entendeu? É um pouco do polianismo, daquela questão de... como é que era o que a Poliana falava no livro? Não me lembro o termo que a Poliana usava. Jogo do contente. Então, a visão mais, né, jogo do contente. Aquele jogo de que não. Tá, deu errado, o que deu errado, não sei o que lá, mas no final das contas, sempre tem um positivo, né? Vamos lá, você não passou num concurso, tudo bem. Não passou num concurso, é uma derrota.
Mas tem um lado positivo? Tem. Você ganhou, você aprendeu, você teve você aprendeu o seu limite, você vai verificar onde foi que você errou, eu não me dediquei, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Então, sempre vê o lado positivo das coisas, inclusive das derrotas. Professor, na definologia, o título Comunidades Resplandecentes dos Arquitetos da Galáxia veio através de inspiração da Central Extrafísica da Verdade, do Talmal ou do Transventor? Não. Isso aí eu vi já na minha mocidade fora do corpo. A gente já falava, eu lembrava do povo tocar nesse assunto. Extrafisicamente. Na culminanciologia, o senhor poderia nos falar mais sobre a ocorrência do par-evento festivo, culminante e apoteótico da despedida extrafísica do serenão dos seus pares? O que ocorre nesse par-evento? Olha, eu não vi nada disso. Agora, eu já vi cara que eu conheci como serenão, quando eu procurei, ele não estava mais aí. Ele já tinha passado por esse evento. De modo que essas coisas ocorrem. Mas, você sabe, isso aí é de alto gabarito, é da turma de oficiais. Eu sou soldado raso nessa história. Agora, fatologia para você, Adriana. Página 28, segunda linha. Poderia comentar a humildade pregada nas religiões cristãs? Está danado. Bem, a gente acabou de conversar aqui comigo, o que isso tem a ver? Bom, fica difícil você reconhecer seus trafós, reconhecer seu sucesso, quando você escuta sempre que você não pode assumir os trafós. Isso é feio, né? Você não pode dizer que você sempre tem que ter aquela falsa humildade. Inclusive, tem também uma coisa associada. Você não pode ficar contente também pelos seus sucessos. Sucesso, primeiro que muitas coisas você recebe como dom. Isso é a religião, né? Algumas religiões é dom, é um presente de Deus. Como é que você vai ficar satisfeito com as suas conquistas se elas não foram tuas? Né? As conquistas foram Deus que te deu, você, né, de presente, sabe lá por quê, né? Então, assim, então você não pode reconhecer os seus trafores, você tem que ser humilde, você não pode. Então, esse negócio. Isso, imagina, assim, durante vidas você escutando isso. É bem provável que você possa desenvolver algo parecido com a síndrome do impostor, ou algo assim, né? Fica difícil você, com aquela lavagem cerebral. Entendeu? Ainda na fatologia, página 28, 12ª linha. Poderia abordar o peso da mesologia? Bem, como dá para perceber, né? Essa de origem nipônica, né? Então, assim, o que eu vejo, pelo menos no meu caso, eu já vi que também parece que os alemães têm uma coisa muito parecida, né? Com os cursos, é o excessivo, é a exigência excessiva. Eu estava até falando que o pessoal tem um site muito engraçado na internet, que é o Pai Asiático. Então, uma das coisas do Pai Asiático é assim, filho chega em casa tudo contente, pai, tirei 99 na prova. Tá, onde você errou? Isso não é piada, era assim quando eu chegava em casa. Entendeu? E velha, eu passei no concurso agora para o UniOeste, né? Eu toda contente, ligo para minha mãe, passei para o concurso para professora em segundo lugar, porque não foi em primeiro. Então, assim, não vou mudar ela mais, né? Vai chegar um ponto que ela não vai mudar. Mas, assim, esse peso, tudo, o foco sempre não é satisfatório, tem que saber mais, tem que poder mais. Nunca está satisfeito. Então, acho que é o peso da mesologia, né? Como que isso afeta você. Agora, o que eu estava conversando aqui com a Mi é que tem várias pessoas que tiveram essa mesologia. O que a gente tem que levar para a autopesquisa é por que isso reforçou em mim? Por que isso levou a ter a síndrome do impostor? Porque nem todos os japoneses, descendentes japoneses, têm síndrome do impostor. Mas por que eu tenho, né? Então, acho que isso, o peso da mesologia, a gente tem que ver por que a gente foi tão ruim para a gente, levou para a síndrome. Efeitologia, página 29, quinta linha. Poderia relatar os efeitos dos estigmas promovidos pelos familiares? Eu acho que é um pouco disso, né, que eu acabei de falar, do que o próprio familiar coloca, estigmatiza você, né? Então, assim, a pressão de que, por exemplo, você estigmatiza que você tem que ser, no meu caso, tinha que ser boa aluna, né? Toda certinha, boa aluna, não podia fazer nada errado, tudo direitinho. E aquela pressão. Então, assim, tudo o que eu conseguia, eu não fazia mais nada do que uma obrigação. Então, estava contando para mim que ficou muito claro, uma coisa que ficou muito gravada na minha cabeça. Eu sou de Niterói, né? E quando, na minha época, né, faz tempo, quando a gente passava o resultado do vestibular,
eles entregavam o jornal na Praça da Araribóia, quem conhece Niterói, né? Saía o jornal lá. Então, ia todo mundo do terceiro ano, do pré-vestibular, para a praça, para ver o resultado do vestibular. E eu me lembro claramente como meus colegas ficavam felizes. Eu não conseguia aquela felicidade. O meu sonho de consumo era ter aquela felicidade, eu não tinha. Quando eu vi o meu nome, ufa. É tipo assim, a exigência na família que tinha que passar era obrigação. Então, eu não fiquei feliz por passar, eu fiquei aliviada de ter conseguido. Então, eu acho que esse aqui, então, é por causa daquele estigma, né? Não, você é boa aluna, você tem que ser isso. O certo não faz parte, é a sua obrigação. Professor, como posso saber, ao estar projetada, se estou fazendo algo de útil para alguém, ou se estou somente naquele estado meio adormecido, próximo ao soma? Porque ao acordar, quase nunca lembro de nada. Minha amiga, você é uma principiante, você está engatinhando agora. Insista, anote e faça pesquisa. Veja os resultados. Os resultados você tem que olhar primeiro em você e depois nas outras pessoas que você esteja trabalhando com elas. Então, veja os resultados que você vai ver o que é que tem com isso. Agora, gente, eu queria mostrar para vocês aqui, falar que tem aí o 4º Encontro Internacional do Colégio Invisível da Dessomatologia, que é o CID. É de 2 a 4 de novembro, quer dizer, é daqui a pouco, aqui em Foz do Iguaçu. Repense a morte, você vai sair vivo dela. Proposta do projeto, vida saudável, dessoma feliz. Então, vale a pena ver e examinar isso. Ele vai, o curso todo, com esse encontro, vai ser tudo aqui mesmo, de modo que é bom vocês ficarem de olho, vai ser no auditório do CAEC, e também no prédio das dinâmicas parapsíquicas do CAEC, e também alguma coisa também aqui no Tertuliário. De modo que, veja bem, 4º Encontro Internacional do Colégio Invisível da Dessomatologia. Agora, vou aproveitar aqui hoje para agradecer ao Dr. Goulart, que me enviou 8 opúsculos da sua autoria e também os seus conselhos de apóstolo. Eu agradeço muito, respeito muito sua opinião, mas discordo de muitos dos seus posicionamentos. Há 46 anos, eu deixei de praticar a TACOM, a tarefa da consolação, unicamente do jeito que você está fazendo. Eu hoje me bato mais para a tarefa do esclarecimento. Ela é antipática, ela cria o debate e eu pratico a impactoterapia. De modo que, se o senhor já deve ter visto essa tertúlia, o senhor não deve mais ver essa tertúlia, porque aqui é a casa da discórdia. Nós temos que discordar para fazer debate, porque senão como é que a gente chega numa concordância? O senhor não quer que o povo tenha discórdia? Não perca tempo conosco, ó. Vai cuidar de outra paróquia, essa aqui não dá. Agora, o que se passa? Nós gastamos 1 milhão para fazer esse prédio aqui do Tertuliário. Nós já estamos aqui, já vamos para 4 anos, não é isso? E outra coisa, às vezes tem 400 pessoas, às vezes tem 100 ou 80, como tem hoje. Agora, aqui são debates públicos, é o tertuliário. Sem debate, sem discórdia, não há concordância e não há acordo. Se não houvesse discórdia, nós não íamos construir esse prédio. Então, para quê? Como é que você ia debater? O processo tem que haver discussão, debate. Agora, o meu amigo aí não pode ter discórdia. Ele está me aconselhando como se fosse um apóstolo para eu não praticar a discórdia entre as pessoas. Eu faço questão de colocar a discórdia na sua cabeça. Não perca tempo conosco. Falo com simplicidade, mas também com complexidade. Eu já tenho publicado até agora, companheiro, cerca de 6.000 neologismos. Isso não é simplicidade. As verpons são as verdades relativas de ponta. Elas promovem discórdias em quem não tem harmonia íntima. Então, a gente tem que debater isso. Os nossos debates aqui, às vezes, são muito acalorados em função disso. Agora, seja o que for, eu lhe agradeço muito a lembrança,
os 8 pequenos opúsculos que o senhor mandou, e eles vão ser incorporados à nossa holoteca para a turma estudar. Quando for estudar, tá com? Seus livros são ótimos para isso. Muito bom. Muitas graças. Eu agora entrego a professora aqui, Adriana, a você. Adriana, Ronaldo, aqui. Então é isso. Arlindo, Arlindo, eu comecei primeiro. Seja cavalheiro, eu comecei Discordo. a falar primeiro. Foi falta de Eu comecei primeiro. primeiro. E eu já estou... Você permite? Eu comecei a falar primeiro e outra pessoa Não, também. ele é um cavaleiro, ele cede a vez para a Milady, não é isso? Ele é um cavaleiro. Ladies first. Ladies. Muito obrigada. Adriana, Ai, olha, fatologia, quarta linha, primeira página 28, quarta linha, ali quase no final, o silício mental. Depois eu tenho outro item. Silício, né? Aquele negócio usado na religião. Que bota na perna, que Isso. você vai fazendo autotortura. Autotortura. Pois Então- é, como é que é isso? Que Não. silício é esse? É a questão quem está com a síndrome do impostor, eu brinco que não precisa de heterossediador, sozinho faz o serviço, tá? Ele tira o serviço do heterossediador. Tudo é muito, tudo leva ao ansiosismo, tudo é muito penoso. Toda hora está pensando nos resultados, em manter o resultado, em manter Manter a bolsa do CNPq, que todo ano tem que mandar o relatório, né? Isso aí. Também tem as coisas da academia, mas tem que manter. Mas por que tem que manter? Por que você tem que ser aquele top, pesquisador top? Por quê? Para que isso? Então, tem um lugar que eu falo até das questões das aparentes insucessos intrafísicos. O que eu vejo principalmente da gente que é da Conscienciologia, vamos ser sinceros, gente, não dá para a gente ser um grande pesquisador da academia e também aqui. Não tem tempo. Então, uma hora você fala assim, gente, sinto muito, vou ter que abrir mão disso. Não dá para você se dedicar para tudo isso, porque para ser um grande pesquisador em qualquer área que seja, na academia, qualquer profissão que seja, você vai ter que se dedicar muito. Você pode ver que os melhores pesquisadores eles se dedicam 60 horas por semana. E aí a gente vai deixar de lado a academia. Então, assim, para quem está de fora, desculpa, a gente não é um grande pesquisador na academia, não é um grande professor, não é isso. Então, tem até um professor meu que ele vive me mandando e-mail mostrando onde tem concurso para uma universidade melhor, uma federal, no Rio, uma federal em São Paulo. Eu falei, mas, professor, eu não vou prestar concurso. Mas é difícil para esclarecer para essas pessoas, eles compreenderem por que eu vou ficar numa universidade em Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu, entendeu? Paraná. É difícil as pessoas compreenderem. Mas, então, assim, aquele negócio a gente está querendo manter. Só que, às vezes, o que eu vejo síndrome do impostor, no meu caso, eu transferi da academia para a Conscienciologia. Eu só fiz a transferência de ansiedade, de necessidade de estar fazendo tudo, muita coisa, de um lugar para o outro. Porque a patologia não some, né? A consciência não muda, ela só mudei de lugar. Entendeu? Então, muita coisa eu não fazia no início, ou quando fazia era uma ansiedade muito grande. Eu demorei, sei lá, quantos anos de Conscienciologia, eu tenho 7 anos na Conscienciologia para conseguir falar no curso, que foi no curso com a Alzira, com Citrafor. Muito bom curso com Citrafor, para quem tem síndrome do impostor e correlatos, tá? Eu fui obrigada a falar que o meu megatrafor é a intelectualidade. Gente, se você parar para pensar, é uma coisa ridícula. Entendeu? Não, no meu caso é ridículo, gente. Eu passei uma vida estudando, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado, sou professora universitária. Caramba, nem que, sabe? Mas por quê? Eu acho que um dos problemas, do que eu vejo do síndrome do impostor, do assumir o trafor, ou do megatrafor, é de você achar que se você tem aquele megatrafor, você tem que ser melhor que os outros. Não é isso. O megatrafor quer dizer que aquele trafor, para você, te ajuda nas reciclagens, nas autossuperações. Então, acho que isso é um erro comum, né? Do questão do não assumir o megatrafor. Porque a hora que eu digo para todo mundo que meu megatrafor, estou lá, que a gente tem que escrever no quadro, né? Bem grande, é intelectualidade, a sensação que a gente tem é que a gente está falando para todo mundo que a gente é capaz de fazer tudo com intelectualidade, que é capaz de compreender tudo, de saber tudo. Não é isso.
Entendeu? Então, eu acho que a questão desse negócio, então, quando de que você não consegue assumir seus trafores, não consegue fazer as coisas, tudo para você tem um peso muito grande, tudo é muito pesado, entendeu? Um simples falar na tertúlia, fazer uma pergunta numa tertúlia, é pesado, porque o que as pessoas vão pensar que a tua pergunta é idiota, e você começa a pensar um monte de coisa, né? E começa aquele já elucubração mental, né? Imaginar o que as pessoas imaginam de você. E começa isso. Então, acho que a vida como um todo fica muito difícil. Adriana, o outro é na linha seguinte. Aonde? O Egão, ainda Ah, tá. Estamos no silício. Agora, que me pareceu uma discordância. Então, explica. O Egão do portador da síndrome. Porque, olha só... Como é um sindrômico com um Egão. Como é que é? Primeiro que é básico, qual o problema de você não ter aqueles trafores? Qual o problema de você não ter aquele sucesso? No fundo, é o ego da pessoa, certo? No fundo, é aquele ego dela, não, no fundo, ela quer realimentar aquela imagem, ela tem medo. Qual é o problema do síndrome do impostor? Ela tem medo que descubram que ela não tem aqueles trafores ou aquele sucesso não é merecido. Primeiro, se ela não tivesse os trafores, qual o problema dela não ter? Não é questão de egão, de ela querer que tenha? Não é questão de egão que ela querer que mantenha a aparência? Hã? Então, okay. Beleza. Adriana, agora, vamos ver se alguém entrou antes. Na fatologia, página 28, de baixo para cima, quinta linha. A equivocada associação entre insucesso e humilhação. É a gente achar que se a gente não conseguiu alguma coisa, isso é uma grande humilhação, né? Qual o problema de você não passar num concurso? Qual o problema de fazer uma pergunta boba para o professor Valdo e ele dar um fora? Qual o problema nisso tudo, né? Eu achar que não foi sucesso, não atingiu o seu objetivo, não consegui defender o verbete aqui daquele jeito maravilhoso, perfeito, né? Isso tudo, você achar que isso é a mesma coisa de humilhação, e não é isso, né? É aquele negócio de carregar nas tintas, né? No lado negativo. Tudo negativo fica ampliado, né? Dentro disso, você poderia Tem mais uma aqui, peraí. A mitologia é o mito de não ser possível ter sucesso em todas as áreas da vida. Isso aqui isso me veio a ideia, eu estava assistindo um seriado que o professor Valdo odeia, que é o House, em que eu achei interessante no seriado, porque o cara tinha um sucesso na vida, ele tinha dinheiro, ele tinha um monte de coisa, e ele achava, e o filho dele estava doente, aí ele achava que, para ele, o filho dele ficar bom, ele tinha que abrir mão do dinheiro, então ele deu o dinheiro todo, a gente perdeu o dinheiro todo para o filho ficar bom, e o filho ficou bom, e reforçou essa ideia. Ou seja, é como se a pessoa, como ela se dá bem em várias áreas da vida, ela acha que em algum lugar ela vai ter que afundar. Ela não acha certo que tudo dê certo. Entendeu? Alguma coisa vai dar errado. Aquela coisa Isso assim... é a lei de Murphy. É a lei de Murphy, alguma coisa vai dar errado. Tem que dar errado, vai dar errado. É a lei de Murphy. Você está tudo certo na vida, você fica... Eu estou falando porque em vários momentos da minha vida eu estava assim, está tudo certo na vida, o que vai dar errado? Algo vai dar errado. Não, gente, era para eu estar aproveitando aquele momento, né, pro-evolutivo, as coisas estão fluindo, você está no fluxo do cosmos, mas eu não aproveitava, porque eu ficava ansiosa que algo ia dar errado. Entendeu? Agora, tem gente que às vezes entra numa fase que dá tudo errado. Quase sempre tem muito assediador. Tudo dá para trás. Isso é normal. A lei de Murphy funciona com assédio. Se tem algo tem que dar errado, vai dar errado. Adriana, Murphy é o nome do mega assediador. Adriana, dentro disso que você está falando, na megapensenologia, você pode aprofundar o perfeccionismo e egocentrismo? Eu acho que assim, perfeccionismo é a nossa questão nossa da autoimagem, né? É questão da visão nossa do ego. É aquela questão do... Quando a gente fala em perfeccionismo, a gente fala na coisa patológica, né? Você vai fazer aquilo, você não está mais
pensando no outro, você não está mais pensando no resultado assistencial, você está mais pensando no que vai aparecer para todo mundo, né? Tem que estar tudo certinho, sem nenhum erro. Então, é questão de quê? De autoimagem também, né? Tem que estar tudo perfeito. Entendeu? Você não está mais pensando na assistência. Eu estava até conversando hoje com a Mia, umas coisas que eu tenho dúvida. Por exemplo, qual é a hora que você tem que liberar seu livro? Qual é a hora que você está sendo perfeccionista porque você está preocupado com a imagem? Não, meu livro tem que ser muito bom. Meu livro tem que ser perfeito. E aí? E o time não vai passar? E a assistência tem que fazer? Isso eu acho que é bem difícil assim, de acertar, né? Porque, tem tantos livros assim, mas não vou fazer como? E eu fiz um Consim Cobaia, em que o meu foco era esse. Por que que eu não consigo produzir proporcionalmente à minha capacidade? Ela é muito baixa, eu sei disso, eu tenho consciência disso. Eu não consigo produzir nem freebase, nem livro. E aí ficou muito claro, era orgulho. Porque enquanto o negócio não tivesse perfeito, não sei o quê, que alguém não pudesse me acusar de estar errado, está ruim, não sei o quê, eu não quero liberar. Então, é egocentrismo, né? Eu não estou mais... GESCOM para fazer assistência, já há muito tempo já não é mais objetivo. Passou a ser autoimagem. Entendeu? Valdo. Aqui, Priscila, meu bebê. Aqui. No seu verbete, ali na introdução, você poderia falar mais dos interesses galácticos das chamadas comunidades resplandecentes dos arquitetos das galáxias? Onde é que você está falando isso aqui? No definologia? Isso, nas últimas linhas. O caso todo é o seguinte: não é mais consciência continental planetária, mas o liberado vivo do ciclo multiexistencial pessoal. Quer dizer, a hora que entra aquilo que no orientalismo ele chama de moksha, o serenão se transforma, então, numa consciência livre. Ele, então, agora ele não tem mais interesses já com um continente ou um planeta, ele tem com galáxia. Então, ele trabalha nessas comunidades resplandecendo os arquitetos da galáxia que nós tínhamos falado aí antes. Agora, a gente sabe que isso existe porque os serenões já falaram, mas, eu não vi como é que isso acontece, eu não sei como é que é. Não me apresentaram o trabalho, nem eu vi também a comemoração disso. Agora, eles fazem isso. Essa é a hipótese básica do processo evolutivo mais avançado. Por isso que a gente fala, é a mega legadologia, ou o mega legado que eles estão deixando para a gente. E na página 15, na extraterrestriologia, a terceira linha... A autotaquitimia em nível máximo purifica a figura descomunal do serenão na expressão mais simples do centro de radiação de energia consciencial hiperlúcida, foco mental incorpóreo em holopensene nirvânico. Na verdade, eu ia perguntar se o tras que está escrito ali não é com S e acento. O que é? Terrestres para trás, né? Deixar todas as preocupações assistenciais terrestres para trás. Eu ia perguntar se não era com S e com acento. Para trás. Sim, é com S, sim, você está certo. Aí tem mais coisa para fazer também. Tem um A sobrando aí, mais na frente. Tem também espaço duplo. E tem também um ponto e vírgula, aquele vírgula. Você está certo. O que mais? Obrigada. Adriana. Obrigado você. Na página 29, no efeitologia, na terceira linha, podia falar um pouquinho o efeito halo dos autoassédios? Efeito halo, acho que é o efeito que fica em volta, né? Eu brinquei que não precisa ter assediador. O portador da síndrome sozinho faz o autoassédio, não precisa de mais ajuda. Então, parece que assim, todos os efeitos resultantes disso um pouco, né? O seu autoassédio, você não consegue produzir por causa disso, você produzir menos, você deixa de fazer as coisas, entendeu? Você fica ansioso.
Então, todo o efeito recorrente dos autoassédios, entendeu? Tudo que fica na sua volta, na sua psicosfera, na sua energia, aquela coisa meio mais negativa. E na mesma efeitologia, na sexta linha, os efeitos recicladores em cascata ao assumir os trafores. Na sexta linha. Que assim, olha só, eu vou te dar um exemplo do meu caso, né? Quando eu comecei, eu acho que eu dizer que foi um processo de assumir o trafor da intelectualidade. Foram alguns anos. Foi assim. Então, aos poucos, só por assumir um trafor, aos poucos eu comecei a fazer o quê? Eu consegui apresentar artigo em seminário, depois eu consegui, entendeu, dar aula, consegui... E assim, vai tudo aos poucos, escrever verbete, você vai indo. Então, assim, só que olha o efeito em cascata. O que representa você começar a dar aula? Assistência, um monte de coisa. Entendeu? O que representa escrever um verbete? As coisas que vão chegando, a ciência que você faz, o efeito extrafísico. Aí vai sendo uma reciclagem em cima da outra. Por assumir um trafor, o resultado daquilo vai gerando outros resultados positivos e assim por diante. Entendeu? Adriana, a Silvana aqui no ar. Na página 29, na parafatologia, eu não sei se você já falou, mas eu gostaria que você aprofundasse um pouco esse item onde você fala a ausência de visão dos aportes multiexistenciais. Como é que é isso? Se você já experienciou isso, e como é que a gente faz para reconhecer esses aportes? Eu pensei assim, uma das coisas que eu pensei foi a questão que, por exemplo, uma visão religiosa é que trafor é dom. Trafor não é dom, é conquista, é um aporte de várias vidas. É várias vidas você investindo num trafor, seja ele conscientemente ou inconscientemente. Então, por causa disso, você tem um mega trafor, por exemplo. Isso é uma coisa. Outra coisa é a visão dos aportes que a gente recebe. A gente não recebe, por exemplo, no meu caso, eu recebi uma família que o valor era a educação e a ética. Eu consegui, né? Toda a minha vida foi voltada para o estudo, vida acadêmica, mestrado, doutorado. Isso, gente, não foi dom, premiação, não foi nada. É um aporte devido todas as minhas existências anteriores que geraram o teu aporte também nessa vida. Para quê? Para retribuir, certo? Mas, então, assim, aquela história, que eu acho que isso tem muito a ver, de achar que o que você está conquistando é por fator da sorte, ou fator externo, sei lá o quê. E não é. É tudo que você vem, é uma construção de outras vidas, entendeu? É aquela coisa de você achar, fulano já nasceu inteligente, pô, que sorte. Não é sorte, né, gente? É um investimento de vidas. Entendeu? Então, acho que assim, a visão que a gente tem que ter dos trafores como sendo investimento de vidas, dos aportes que a gente recebe nessa vida como investimento de outras vidas, e assim por diante. É tudo uma construção. Hoje em dia, uma consequência de várias existências nossas. Adriana. Ficou claro? Ok, Adriana, ficou claro, sim. Adriana, pode perguntar. Na página 30, paradoxologia, você poderia expandir o paradoxo de a consciência possuidora de múltiplos trafores apresentar insegurança? É aquele negócio, né? A pessoa tem todas as ferramentas para fazer aquilo, mas ela fica insegura, ela acha que mistura com a síndrome da derrota, acha que não vai conseguir, né? Mas isso, gente, sim, se você tem conhecimento de si próprio, tem autocientificidade nas suas pesquisas, você sabe exatamente até onde você pode ir, você tem um autoconhecimento bem realístico dos seus trafores, não tem por que você ter insegurança, né? É uma consequência da autoestima sadia, segurança. Não, eu sei até onde eu vou, eu sei desse ponto em diante, eu não tenho capacidade. Então, você simplesmente não vai traçar suas metas além da sua capacidade. Por quê? Mas com segurança e sem autoflagelo. Gente, admitir os seus limites não é síndrome do impostor. É ser realista, é ser autocientífico, entendeu? Não vai te causar insegurança ou medo você admitir que você não sabe fazer aquilo, você não tem condição de fazer aquilo. Você não tem, acabou. Ficou claro? Página 28, fatologia,
sexta linha, de baixo para cima, o sentimento de alívio ao invés de felicidade nos momentos de sucesso. Eu comentei isso rapidinho mais cedo, que isso era uma coisa que era a coisa que eu queria ter sentido na vida, felicidade quando conseguisse alguma coisa, porque eu não conseguia. Eu lembrei aqui do caso de quando eu passei no vestibular, eu não fiquei feliz, gente, eu fiquei aliviada, ufa, consegui. Eu não conseguia sentir aquela felicidade. E foi assim em vários momentos na vida, entendeu? Quando eu defendi mestrado, quando eu defendi doutorado, eu não tinha felicidade, eu não estava feliz com o sucesso. Ufa, consegui, deu tudo certo, você está aliviada de conseguir aquilo. Então, uma das coisas que isso acho que veio um pouco, não sei se é toda a família japonesa, a gente não tinha um hábito, por exemplo, de festejar sucesso. Então, meus pais nunca, eu e minha irmã, nós nunca tivemos festa de formatura, não teve nenhum agradozinho com mestrado, com doutorado, porque você não tem mais com obrigação, né? Então, por que você vai ganhar alguma coisa? Então, isso é uma grande dificuldade. E acho que, inclusive, passei isso para a conscienciologia, entendeu? Quando eu consegui, terminou a seminário de pesquisa. Ai, que bom, deu tudo certo, acabou. Eu não ficava feliz. Eu me lembro que as pessoas saíam eufóricas do seminário de pesquisa. Eu não saí eufórica. Eu saí aliviada que eu conseguia resolver aquele problema, apresentei e deu tudo certo. Entendeu? Aí muitas pessoas em volta começaram a me ajudar, falaram, meu primeiro seminário de pesquisa, Adriana, isso é uma conquista, é um ganho. Você vai sair para comer, nem que seja uma pizza. Aí me levavam para comer uma pizza. Que é você, sabe, aproveitar, reconhecer que, foi por causa do seu esforço, tudo. Então, com a síndrome, eu não conseguia festejar nada. Para mim, era, ufa, passou pressão, passou o alívio, está tudo certo, deu tudo certo. Entendeu? Tá joia. Eu vou dar mais uma outra pergunta na mesma página. De baixo para cima, segunda linha. Sentimento de culpa pelas ocorrências bem-sucedidas. É quase próximo da linha, né? É mais ou menos assim. O que eu brinco aqui, tem um dos lugares que eu falo, que é assim, o impostor, ele quer que dê, ele fica achando que vai dar errado, mas quer que dê certo. É uma coisa meio confusa, né? Meio louca. Então, às vezes, o conquistar, às vezes, ao invés de pensar na conquista, ele fica com um monte de coisa na cabeça, se ele deixou de fazer o que ele fez de errado, e não sei o quê, se merecia mesmo ter aquilo, se não merecia. Em vez de ficar contente com o merecimento, ele está buscando alguma coisa por trás também, entendeu? Sempre um lado negativo do sucesso. Então, às vezes de ficar feliz, ele tem culpa. Por exemplo, a pessoa que recebe um aporte financeiro, em vez de ela ficar feliz, usar isso para o Exxon e tal, ela fica com culpa, porque não pode ganhar um dinheiro de graça. Que isso? Não, eu tenho que trabalhar, meu dinheiro não pode ser assim. E é uma visão totalmente monoexistencial. Esse dinheiro não veio de graça. Ele provavelmente vem por algum merecimento ou alguma necessidade. Então, e aí a pessoa fica com culpa porque ganhou aquele dinheiro. É um merecimento. No fundo é um merecimento, não é à toa. Ele não fez nada errado, gente, não fez nada anticromático, o dinheiro veio. Sei lá, uma herança, não sei, veio o dinheiro. E a pessoa fica com culpa porque recebeu aquilo. Mas por quê? Então é uma falta de visão multidimensional e mesmo existencial nesse caso, né? Posso fazer mais uma pergunta? Claro. Já que eu estou na vez aqui, na página 29, a visão trafarista dificultando a conexão com os amparadores. É a segunda linha de cima para baixo. Tá, é na parafatologia. Isso. Tá, é assim, gente, como é que a gente... Quando você está com uma visão trafarista, como é que estão as tuas energias? Como é que está a tua psicosfera? Com quem é mais fácil você, tendo aquela visão trafarista, aquela coisa negativa, com quem é mais fácil você se conectar? Com amparo ou com assédio? Entendeu? O amparador não foca nos teus trafares, foca nos teus trafores. Ele não foca na dificuldade, no problema, foca na solução. Então, se você quer fazer conexão com o amparo, você tem que focar na solução, no trafor, no lado positivo, para poder resolver a questão negativa.
Mas a questão é do foco. Entendeu? Parabéns certo, pelo verbete. Obrigada. Adriana, aqui no ar, aqui em cima, você desenvolveu uma pesquisa sobre Trafor, né? Sim. Por que você resolveu apresentar a síndrome do impostor, que é o oposto do Trafor? Boa pergunta. Na verdade, eu acho que assim, primeiro, porque eu acho que é uma coisa que está muito presente, e eu queria mostrar primeiro que porque antes de você ter a solucionar, acho que tem que saber qual é a problemática. Então, o que eu vejo é que muita gente nem sabe que tem síndrome do impostor. Então, como é que ela vai focar numa solução se ela não sabe qual é a doença? Agora eu vi também aqui, você chegou a destacar alguma faceta positiva da síndrome do impostor? Porque toda síndrome tem um aspecto negativo, que muitas vezes predomina, e o positivo, né? Às vezes 1% de positividade tem. Agora, no síndrome do impostor, eu não achei nenhuma. Desculpa. Está querendo muito, né? Eu não sabia que síndrome tinha coisa positiva. Isso aí está demais. Tem algo positivo numa doença? Eu não sabia disso. Não, não existe isso. 6 e meia dúzia é a mesma coisa. Pessoa e consciência é a mesma coisa. Muitinho e poucão é a mesma coisa, são. Mas síndrome e saúde é outra coisa na minha terra. Professor, o que acontece com a OFIEX de uma consciência quando ela ressoma? Some tudo? A OFIEX quando ela dessoma, não é? Ela é uma consciência, quer dizer, uma consciência quando ela dessoma. Isso aqui está mal escrito. Tem que refazer de novo ou ainda fica existindo até uma nova ligação? Poderia comentar? Não. Ela dessomou aqui, some com ela a OFIEX. Na outra vida, vai depender dela de ter OFIEX ou não, o problema é dela. Agora, lembra, muitinho e poucão, a mesma coisa são. Adriana, aqui em cima, na tua esquerda, eu queria saber de você qual é a relação que você faz da modéstia com esse tema que você escreveu. E hoje, né, até onde vai a modéstia, quando ela é necessária, ou até onde ela se torna patológica, por exemplo. E a segunda pergunta é como você reage hoje quando você recebe um elogio veemente? Tá, bom. A modéstia, eu acho que assim, vamos ver. Eu acho que modéstia, eu acho que é um pouco assim, de você saber os seus trafores, ter consciência disso e saber os momentos que você pode assumir, falar claramente, entendeu? Faz sentido eu pegar e, estou na tertúlia, vamos falando no verbete, faz sentido aqui eu assumir a intelectualidade, falar que isso é um trafor meu. Mas não faz o mínimo sentido eu ficar falando sobre isso numa festinha, né? Não, porque o meu trafor da intelectualidade. Aí, entendeu? Sabe o limite? O limite é da assistência, onde que mostrar o meu trafor, exibir, falar publicamente, vai fazer assistência e onde não vai. Eu acho que é por aí da modéstia. Quando falo no meu trafor, primeiro eu fico nervosa, ainda dou minhas risinhas nervosas até hoje, mas acho que está bem mais tranquilo. Mas para você ter ideia, a primeira vez que foi acho que foi num curso do... não lembro qual foi agora, um curso, no IPC em São Paulo, uma das tarefas era o pessoal listar um monte de trafor seu, né? Eu chorava que nem uma coisa. Aí o professor não entendia nada. Por que você está chorando? Você está falando coisa positiva, nem eu entendi. Até o dia que o professor Valdo falou aqui no verbete, síndrome da abstinência da baratrosfera. Quem chora quando escuta os seus trafores é a síndrome da abstinência da baratrosfera. Eu falei, caramba. Eu falei, preciso resolver isso, né? Então, assim, eu ainda fico muito sem jeito, principalmente quando não são trafores que eu reconheço. Mas eu acho que eu já fiz bastante curso em cobaia, bastante curso na Consul, bastante curso em sessioterapia. Eu tenho um pouquinho mais noção dos meus trafores. Eu ainda tenho um pouco da síndrome, ainda reconheço que ainda tenho alguns vestígios. Eu sei, assim, quando eu passei no concurso para professor, eu me lembro, me chamou muita atenção, não sei se é um amparador que chama atenção, aquele negócio, aquele zoom, que quando eu falava para as pessoas que eu tinha passado, eu já emendava em seguida. Não, mas é que eu tive muito amparo, que não sei o quê. Eu já emendava que eu tinha amparo, que tinha caído um livro, entendeu? Como se a conquista não fosse só minha, eu tinha que dividir com alguém, não fui só eu responsável. Então, eu ainda tenho um pouquinho disso. Mas, assim, eu estou me esforçando, porque, assim, acho que um dos valores para mim muito forte é a Proexis. E eu sei que se eu não assumir, como é que eu vou identificar minha Proexis se eu não consigo identificar com os meus trafores nem assumir? Eu vou ficar fugindo sempre das responsabilidades.
Porque se eu não acho que eu sou capaz, se eu não quero colocar minha cara a tapa, eu vou ficar fugindo sempre, né? Professor Valdo, no conclúsio, na extraterrestriologia, na 4ª linha, de baixo para cima, o senhor pode explicar melhor esse paradoxo evolutivo? O maior paradoxo evolutivo aparece, então, quanto mais a consciência aprofunda com lucidez em si próprio, sem egoísmo, quer dizer, em si própria, sem egoísmo, mais influencia a vastidão exterior do cosmos com o universalismo em seu momento ótimo contínuo. Então, por exemplo, a partir do serenão, a consciência, então, ela esquece o egão dela e ela começa a agir mais no cosmos. No orientalismo, eles acham que a personalidade desaparece e some no meio da para-humanidade. Isso é bobagem. Ela não some, ela começa a fazer assistência fora de si. Então, sai do ego, acabou o egão, ela entrou na policarmalidade. É isso que nós chamamos de policarmalidade. Tá, e aqui na página 16, quando o senhor coloca os megapensenes, perfeição, anormalidade humana. O senhor está querendo falar aqui que, no caso, até a gente chegar à condição de consciências livres, a gente não tem a perfeição. A partir daí poderia haver? Um pouquinho de perfeição deve começar com a consciência livre. O resto todo mundo é imperfeito demais, né? Todo mundo tem muita necessidade, todo mundo está pela metade. Nós estamos em evolução. Então, perfeccionismo. Quem for procurar perfeccionismo, por exemplo, aqui na Terra, está perdido. Aqui não existe isso. Agora, nós temos que olhar o detalhismo, a minúcia. Aí já é outra coisa. Quem é detalhista não quer dizer que seja perfeccionista. Agora, perfeccionismo é caso de psiquiatria. O cara que quer procurar a perfeição total, ele é psicopata. Tá, e daí, no caso da consciência livre, poderia haver um nível mínimo de perfeição. Ninguém sabe como é que é. Aí é tudo autopesquisa, digamos assim. É difícil a gente afirmar. Eu gosto de falar as coisas pela excrenciologia. Quando eu vivenciei aquilo, eu falo. O mais é hipótese, elucubração. A gente levanta a poeira da ideia, mas se de ver, né? Daqui uns tempos a gente vai saber, eu e você, nós vamos. Você vai saber antes de mim que você está caminhando mais rápido. Eu gostaria. Gostaria muito de chegar a ser. Acho que todos nós, né, professor? Vamos nessa. Obrigada. Adriana, aqui na antonimologia, você poderia explicar o número 1 e o número 4? Dunning-Kruger, acho que é isso, né? É aquele negócio, aquele efeito que a pessoa que sabe só um pouquinho, sabe superficialmente, acha que sabe muito, que sabe bastante, tá? Então seria o e a síndrome de Capgras é aquela em que a pessoa pensa que a pessoa que está convivendo com ela foi trocada por outro. Uma pessoa próxima a ela acha por causa da patologia que ela foi trocada por outro, que é um impostor que está no lugar da outra pessoa. É mais a mulher que está ali. No corpo daquela mulher. Isso. E eu coloquei ela porque ela é por causa do impostor, né? A pessoa acha que quem está lá é um impostor, mas não é a síndrome do impostor. Adriana, por favor, aqui em Fatologia, na página 28, na 3ª linha, você coloca a alta incidência da síndrome do impostor no meio acadêmico. Como que fica isso dentro da competitividade que tem no meio acadêmico, onde tem que ficar mostrando que sabe para poder ampliar os espaços? Não existe uma competitividade no meio acadêmico? Eu acho que existe como em várias profissões, tá? Eu acho que tem, tanto no meio acadêmico, tem na indústria, tem várias. Mas existe, assim, qual é a relação entre a síndrome e o ter que mostrar? Não, é que para mim pareceu paradoxal, assim, a pessoa tem um alto índice de incidência dentro do meio acadêmico, onde ele tem que mostrar outra forma da não intelectualidade, Ao contrário, se for para pensar, assim, ela está lá dentro, ela acha que ela não poderia estar, não mereceria estar, então ela vai ter que correr muito e estar toda hora provando, às vezes até mais para si, que ela consegue.
Entendeu? Não é uma coisa tranquila, não é aquela coisa de eu faço porque eu sei e eu consigo. Eu tenho que fazer para mostrar para os outros ou para mim mesma que eu sou capaz. É uma tem que se, entendeu? Tem que estar mantendo na cabeça da pessoa, tem que manter a imagem dela. A imagem de que ela é, por exemplo, competente. Para manter aquela imagem, ela vai ter que correr atrás. Agora, se você olhar assim, no mecanismo, aí você tem alguns mecanismos como que a pessoa age. Ela é diferente de alguém que tem uma autoestima sadia, né? Que tem o reconhecimento dos trafores equilibradamente. Você vê a pessoa, ela faz um planejamento, ela produz os artigos, está tudo dentro do controle, o artigo é uma consequência do trabalho dela e tudo. Já que tem a síndrome, em geral, tem duas coisas. Ou ela faz tudo muito rápido, se livrar daquele peso, daquele negócio, não passa logo adiante, eu tenho que terminar isso. Então, o prazo é daqui a 3 meses, já entrega logo, já se livra, já passa para o revisor. Não, tem que estar pronto, tem que entregar logo. Tem que me livrar do peso, porque aquilo é um peso. Por exemplo, escrever o artigo, ir no congresso é um peso, não é uma coisa corriqueira da tarefa de ela se expor. Entendeu? Ou a pessoa vai, se enrola, não, e chega no final do prazo, não, eu tenho que fazer de qualquer jeito. Então, ela está sempre ansiosa, sempre na pressão. Ou um mecanismo de fazer tudo com muita antecedência, ou um mecanismo de fazer tudo em cima da hora. Porque aí, por exemplo, se você faz em cima da hora, eu não tive tempo de fazer, eu não deu para ser, e você tem a desculpa de por que não saiu perfeito. Porque você sabe que não vai ser perfeito. Mas você só a desculpa fica, não, se eu deixar para cima da hora, a gente não é consciente, né? A pessoa não vai deixando para cima da hora conscientemente. Se você deixa para cima da hora, sai daquele de qualquer jeito, você fala, não, eu não tive tempo, então foi isso mesmo e tal. Você já começa a criar desculpa. Entendeu? Então, não é antagônico, é natural. É bom a gente lembrar o seguinte, só tem ansiedade para escrever quem é principiante. Quem é veterano não tem mais ansiedade para nada de escrita. Mas quem é veterano também tem uma parte do que já sabe, do que é capaz, né? Ser veterano em qualquer área. Veterano é veterano. Veterano é veterano, ele já tem noção. Se destacar bem isso, não é todo mundo que escreve que fica ansioso, não. Não. Eu não tenho nada disso, ó. Não vale, né, professor? Adriana, só completando aqui, daí aquelas pessoas que são os orientadores, aqueles todo mundo morre de medo, né, que são os PhDs, esses têm o contrário da síndrome? Esses não sofrem dessa síndrome? Não, olha, gente, outra coisa. Quem tem, por exemplo, porque a gente brinca aqui, o arrogante, por exemplo, é o que tem um problema de autoestima, né? É sempre aquela coisa do que parece, ou às vezes parece o oposto. Uma das características da síndrome do impostor é, inclusive, essa. Para o mundo, para o externo, ele é uma pessoa de sucesso. Tá aqui o livro, né? Eu consegui pouquíssimo material, tá? Esse livro aqui é do Pauline Rose Clancy, ela do Impostor Fenômeno. Eles mostram foram vários casos que ele entendeu, de que não justificaria. A pessoa é a alto nível na indústria, chefe, sabe? Diretor, tudo certo na vida, e a pessoa se acha uma impostora, acha que uma hora vão descobrir que ele não é um bom administrador. Então, não é o oposto. Quem está com a síndrome, em geral, está muito bem, ela tem as suas conquistas, mas ela não consegue valorizar, e só os outros, e só ela, é uma coisa mais alto, né? Ela que sofre com aquilo, ela que tem um autoassédio, mas para os outros, parece uma coisa absurda, você entendeu? Mas como? O cara é o máximo, o cara é um doutor, orienta um monte de gente, tem um monte de publicação, mas, internamente, ele não entende como tem um monte de publicação, ele acha que foi por sorte, ele acha que foi porque ele teve bons alunos. Eu já vi para você, não, é que eu tive sorte de ter bons alunos e eles publicaram para mim. Entendeu? Mas isso é verdade? Claro que pode ser que você teve bons alunos, mas, primeiro, por que ele teve, entre aspas, sorte de ter bons alunos? Quais seriam os trafores, por que ele agrupa pessoas boas em volta? E, querendo ou não, pode ser que o trafor, por exemplo, da escrita nos artigos que foram publicados, não seja o trafor do orientador. Isso é possível, a gente sabe disso. Mas tem outros trafores associados. Por que ele consegue, por exemplo, agrupar um monte de gente à sua volta? Por que tem um monte de gente que está trabalhando junto com ele? Será que ele não é bom, por exemplo, em estimular as pessoas a produzir bem? Então, assim, para quem está fora, ele é perfeito, é maravilhoso, está tudo bem, o cara está com a autoestima lá em cima. Mas, internamente, ele não está bem. Entendeu? Professor Valdo,
Sim. No dicionário, no verbete do dicionário, o senhor coloca ali na interassistenciologia, a parte na terceira linha, a catálise evolutiva aprimorou as funções cerebrais do homem primata. Isso a gente lê no Progestiologia, lê no 700 também, mas o entendimento maior disso, esse legado deixado pelos serenões e também pela CL, é nas descendentes, é na genética decorrente desse corpo? Então o serenão deve arranjar uma prole para poder aquilo caminhar. Senão a genética não funciona. Se ele viesse e morresse com ele, não tem nada, ele tem que produzir gente. Então o serenão, aí no caso, deve ter arranjado uma prole, uma opção de filhos, para poder aquilo espalhar. Eles devem estar fazendo isso agora lá nesse Cromagnon lá. O planetinha lá de vocês, lá, aquele lá, do trio Parada Dura. Pois é. Nesse caso é importante que no planeta em que isso está acontecendo, que haja poucas consciências, né? Por isso que é que eles falam, por exemplo, que o cérebro tem capacidade que nós ainda não sabemos aplicar. Porque ele pode expandir, que a coisa mais séria no cérebro não é o conjunto de neurônios, não. É lógico que isso é importante, é básico, mas não é o mais importante. O mais importante são as conexões entre os neurônios. Essa que é a diferença. Isso aí é que tem que ver. Tá, através dessa prole. Essas conexões, elas podem ser maiores ou menores, depende do que é, como é que fica. De certa forma, o nosso cérebro hoje, ele pode ter vindo de alguma dessas proles também. Então, por exemplo, aqui, ó, as pessoas mais inteligentes que estão aqui, ou em qualquer lugar, são aquelas que têm mais interconexões entre os neurônios. E são as glias, dendritos, e etc, etc, etc. Essa é que faz a inteligência maior, a cultura, a polimatia, a erudição, a genialidade, a experiência, a competência. É a interconexão, não é bem neurônio. É o que os neurônios fazem entre eles. Aí é que a inteligência se amplia. Então, esse legado da CL está, de certa forma, no currículo dela, quando ela assume uma atividade em outra esfera, né? Nesse caso, geralmente em outro planeta, ou não, além mas disso... não tem mais planeta, né? Eles são galácticos. Eles estão no cosmos. A gente não sabe como é que isso funciona. Pergunta para eles. Mas a hipótese é essa, não tem outro jeito, é a coisa mais racional que tem por aí. Procura arranjar outra solução. Agora, o melhor da história é que a conscienciologia mostra o caminho da evolução de todos nós. Só mais uma pergunta nesse sentido. O reurbanizador, por exemplo, é um dos serenões mais evoluídos que o senhor conhece, né? Nós conhecemos pelo menos que eu vi, é um dos mais avançadinhos. Ele, para chegar numa condição de CL, ainda vai algum tempo? Esse tem serenões que eu não sei. Muitos deles já podiam ser, mas às vezes eles ficam com pena de você. Fico aí para ver se te ajuda. Já não sabe, né? Tem trabalho ainda aí, né? Ok. Adriana, oi. Fala um pouquinho para nós aqui sobre na página 28, a tua citaciologia. Tá. O óbvio é a verdade mais difícil de se enxergar. Uhum. Né? Porque eu estava falando assim, que lembra que eu falei que para o externo, é a questão do megatraforme, estava pensando nisso agora. O megatraforme, em geral, é muito óbvio para os outros, menos para a própria pessoa. Né? Sempre, tanto é que uma das técnicas é você pedir listados trafórios para as pessoas que convivem com você, e dali você tentar identificar. É mais ou menos isso. Qual o problema da síndrome do impostor? É uma distorção cognitiva. Os fatos e parafatos mostram uma coisa e a pessoa não quer ver. Ela não quer ver, ela não quer. Entendeu? Então está ali na tua cara, mas você não vê. Então ela está ali na cara, os trafores, os ganhos, os sucessos, está ali, mostrando quais são que os trafores estão ali. Mas a pessoa não vê. Então é óbvio, mas quando a pessoa não quer ver, não adianta. Os outros mostram e a pessoa não enxerga. Não enxerga. E Adri, também na página 31.
Eu acho que você até já comentou, mas eu não sei se ficou bem claro. Na tua sintomatologia, o primeiro item, você fala ali da ansiedade generalizada. Generalizada como? Generalizada é tudo, porque a vida vira um estresse contínuo. Como a pessoa acha que ela não é merecedora, que ela não é o que os outros acham que ela vê. Gente, primeiro que é um monte de achismo, né? Ela não é o que outros ela acha que os outros acham que ela é. É muito achismo atrás de achismo. A qualquer momento vai ser descoberto que ela não é aquilo. Como é que você acha que a pessoa vive? Se ela se considera uma impostora. Em qualquer momento vão descobrir que eu sou uma porcaria, a qualquer momento vão descobrir que eu não sou capaz disso. É uma ansiedade geral. Ainda mais no nosso meio, gente, que a gente tem um voluntariado, tem um trabalho. A gente está produzindo o tempo todo. Se eu estivesse em casa vendo televisão, não ia ter problema de achar que, né, de síndrome do impostor. Impostor em quê? Eu estou fazendo nada mesmo. Mas quem faz muito, todo momento você acha que alguém vai descobrir que você não é nada disso. Né? Você já notou que ela é psíquica e não tem ansiedade, fala assim, ó. Ela fala... Aqui é bom você falar mais devagar. Segura o psiquismo. Mas ela não mostra ansiedade nenhuma. Ela não tem. Fala bem, as palavras isso têm é coisa séria. Agora, né? Depois de anos. Adri, então ainda tem um pouco. Se deixar por conta dela, é tudo a jato. Entendeu? É como mas não tem ansiedade. Tem. Isso é que é o psiquismo. Tentando, né? Tem uma ansiedade. É isso aí, eu estou mostrando através de você o que você está falando. É a prova da história. Tá. É como se, então, nesse contexto, a pessoa vivesse com o elástico esticado até o último, tensionado até o último momento. Então, como tem vários achismos, aquilo vai pipocando. Várias coisas. E aí, pipoca onde? Em geral, no soma. No corpo. No corpo. Me tornei hipertensa. Eu tenho dor de estômago, entendeu? Um monte de coisa. Algum tipo de dermatite, alguma coisa. Alguma coisa vai pifar, né? História. Você ficar com a como é que chama isso? 100%. Somatização. Sim. Ontem eu conversava com um amigo sobre as questões, ele me trouxe o caso de uma pessoa que ela conseguia sobrepairar tudo, né? Ele falava assim, não, aquela pessoa não sente nada, dá tudo certo. Eu disse, olha, parece que não é bem assim, porque o soma, se a pessoa não coloca para fora, não fala, não expõe, o soma repercute, né? Professor Valdo, e sobre aquela... Obrigada, Adri. Sobre aquilo que o senhor mencionou ali no comentário que o senhor fez com o seu colega, eu fiquei pensando, o senhor tem um verbete aqui que chama olhar de fraternidade. E eu acho que existe uma confusão entre o pessoal que mexe com consolação, confunde as coisas. Então, a pessoa confunde a amabilidade, a educação, com não falar claro, com não esclarecer. É porque as religiões falam assim, não julgueis para não seres julgados. Sim. Entendeu? É uma besteira. Isso é uma bobagem enorme. Quer dizer, você tem que julgar. Começa por você. E depois julgar os outros também. Se um pai não julgar o filho, que droga de pai é esse que não vale nada? Se uma mãe não olhar a filha, que droga de mãe que é essa? Tem que julgar. Agora, a religião fala essas bobagens todas. Tudo é para quê? Fazer o quê? Para fazer a lavagem cerebral dos fiéis. Entendeu? Sim. É o problema da doutrinação, o dogma, implantar a ideia em cima da pessoa. Porque se começar, chegar lá e falar assim, de hoje em diante nós vamos julgar a religião acaba naquela hora, acabou, não tem mais nada. As pessoas ficam na religião porque não tem capacidade de julgar. Se julgar, ela é excomungada, é heresia, é um anátema, vai para o inferno de ponta cabeça. E a transferência... Quer dizer, uma bobajada desse tamanho assim. Ó. Olha, acima de Hollywood, o lugar que tem mais besteira é na religião, que eu já encontrei. Primeiro a religião, depois é que vem Hollywood. Eu acho que o sério nisso também é se transferir. Né? Todo data é artista. O sacerdote católico, vocês querem mais artista do que esse cara? Com aquela vestimenta toda. Depende do nível, o que ele é. O bispo, o cardeal, ou o papa, ou qualquer coisa, a freira. Tem umas freiras que tem uns negócios tudo assim, tem até chifre. É incrível o negócio. E, no entanto, ela é virgem, esposa de Cristo.
Entende? Pois é, mas essa transferência, a pessoa transfere tudo para uma entidade, para uma pessoa, para Agora, alguém. é uma meninada. Não gerencia mais. mais. Isso que eu estava falando sobre o achismo. Isso tudo é o achismo, a pessoa acha. E ali ela já está doutrinada com lavagem cerebral, ela não muda tão cedo. Isso é religião. Agora, ó, esse nosso amigo que mandou os opustos está falando para não estabelecer discórdia. Isso é confusão. Esse está totalmente lavado cerebral. Quer dizer, não pode debater. Eu falo, você aceita ou não aceita? Não fala nada, tudo calado. Não pode nem olhar um para o outro, vamos embora. Então, não estou de acordo, vamos embora. Isso é loucura. Nós temos que ter diálogo, tem que ter interlocução. E a dialética, onde é que fica isso? E a filosofia? E o coloquialismo? Não há mais pesquisa. Então, religião não tem pesquisa, tem imposição de ideia. E um outro ponto, professor, nisso que o senhor trouxe, que é assim, sobre o seu verbete mesmo. A pessoa, quando chega na conscienciologia, normalmente todos nós somos muito travados, cheios de trafares, que não querem descobrir, enfim, vai passando tudo muito batido. A pessoa chega travada, ela descobre a consciencialidade, descobre a amabilidade. Daqui a pouco ela começa a pensar que ela tem que ser amável com todos e que ela não... Isso, no momento que ela fala a verdade, ela não é mais amável, né? E aí existe essa mistura de conceitos. Ela não sabe. Completamente. Não sabe interpretar o mínimo, o significado das palavras. Sim. Sabe, não sabe aplicar aquilo. As palavras, gente, elas representam ideias. Agora, a maioria das palavras tem ideias complexas. Não é uma ideia simples. Ela tem muitas facetas. A gente precisa de olhar. Cada palavra é de um jeito. Por isso que eu estava falando. Muitinho e poucão, a mesma coisa são. Adriana. Aprofunda, só uma última pergunta aqui na página 14, professor, no seu verbete, lá embaixo, o senhor, em taxologia, traz 2 paralegados, o extrafísico e o intrafísico. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais deles, a gente já... O paralegados extrafísicos são as comunex evoluídas de serenões dedicadas à interassistencialidade, criadas pela Consciex durante os períodos intermissivos. Então, por exemplo, a gente vê essas comunex. Muitos aqui fizeram o curso intermissivo e tiveram comunex evoluídas. Eu não digo que foi comunex de serenões, mas, por exemplo, comunex de evoluciólogo, muitos aqui tiveram. Ouviram palestras, contato, perorações de evoluciólogos de todo tipo extrafísico. Isso, então, deixou um paralegado extrafísico na consciência de muita gente aqui. Agora, o paralegado intrafísico são os históricos, as descobertas, as invenções, o neoverpons, neotécnica inventada pela consciência durante a fieira das vidas humanas. Eu, nessa minha vida, estou deixando já 6.000 neologismos. Isso é um legado intrafísico. Você entende? Entendi. Todos nós aqui estamos deixando, porque estamos fazendo aí a GESCOM. A GESCOM é o legado. Ok? Obrigada. Adriana. Suzane, aqui no B. Página 29, primeira linha. Tem relação com a pergunta anterior, da ansiedade generalizada. Você traz aqui para nós o vício em adrenalina. Você poderia fazer um contraponto aí com o processo da ansiedade? Eu acho que a gente acaba... É engraçado assim, porque eu sempre muito ansiosa, sempre muito no operacional, sempre muito de fazer coisas, né? Aí teve uma época que, eu não sei, eu fiquei mais tranquila. Gente, mas é uma sensação estranha que eu ficava assim, nossa, que está faltando alguma coisa. Você fica tão viciado naquele negócio de estar fazendo, ainda mais quem tem a síndrome, porque ela tem que estar mostrando, né? Ela tem que, às vezes, não é nem para os outros, às vezes é para ela tem que estar vendo resultados. Então, é difícil fazer coisas de longo prazo, tudo de curto prazo, porque tem que sair o resultado. Aí você vive naquela adrenalina. E uma seguida da outra. E é como se te mantém meio que aceso, não sei o quê, e não te deixa parar para pensar. E quando tiram isso, parece que está faltando alguma coisa. Está tudo certo, mas você fica... É o caso do vício, né? Em qualquer coisa, né? Vício refrigerante. Você parou de beber refrigerante, parou de beber café, pô, a melhor coisa que pode acontecer, mas dá aquela síndrome da abstinência.
E do ansioso também dá a síndrome da abstinência do ansiosismo, que está tão acostumado a ter aquela adrenalina, a trabalhar a mil e tudo, que se tira isso quem tem ansiosismo, parece que está faltando alguma coisa. Está faltando mesmo, mas é uma coisa positiva, né? A falta é positiva. Tuiana, aqui no B. Na ciclologia, você pode comentar o último ciclo? Onde era que ficava o ciclo? Os ciclos de autodistorção das síndromes. O que você quis dizer com isso? Onde é que ficava a ciclologia, página 29. Página 29. Ah, sim, achei. Os ciclos de autodistorção das síndromes. Eu acho que as síndromes, em geral, é uma coisa meio cíclica, né? Por exemplo, qual é o ciclo da síndrome do impostor? A pessoa pega, fica ansiosa, não faz... Existem vários ciclos, né? Mas um do jeito. Ela tem os trabalhos para cima da hora, aí faz aquela coisa meio correndo, vira à noite, não sei o quê, apresenta... Aí as pessoas acham que o trabalho está lindo, maravilhoso, acham que ela se dedicou muito, aí ela pensa, putz, não me dediquei nada, o trabalho está uma porcaria, mas ninguém reconheceu isso, ninguém percebeu isso. Aí reforça a ideia de que ela é uma impostora, que ninguém percebeu que aquilo foi uma porcaria. Aí o próximo evento é a mesma coisa, né? E vai reforçando. É um ciclo que vai reforçando a distorção da pessoa. Ela tem uma visão distorcida, e aí o resultado, por exemplo, de uma tarefa que ela fez, reforça a ideia, porque ela teve que jogar, fez tudo em cima da hora, fez tudo correndo, porque ela, por causa do seu medo, foi, por exemplo, né, postergando e tudo, e reforça a ideia de que, primeiro, de que tem que jogar muita energia, entendeu? De que tudo é muito difícil, tudo é muito penoso. Às vezes, umas pequenas tarefas ganham uma proporção absurda de penosidade, mais pelo ansiosismo, entendeu? Então, as síndromes, em geral, são assim. A pessoa tem uma distorção cognitiva do que ela vê, aí, o resultado daquilo, ela distorce de novo e vai somando, né? Okay. Obrigada. Professor Valdo, pergunta sobre o dicionário aqui em cima. Professor, o dicionário de argumentos, ou até mesmo esse verbete em especial, para nossa referência, a gente está falando em que nível de parapolimatia? O inicial, o intermediário ou um mais avançado, para a gente ter referência do estudo? Nível de quê? Parapolimatia. Não, nós estamos falando aí naquele mais avançado que eu já consegui na minha vida. Agora, eu não sei como classificar isso. Uma coisa eu te digo, primária não é. Tá. Se não é polímata, pelo menos tem pretensão. Tá. Já é alguma coisa. E o professor utiliza alguns termos aqui, por exemplo, na página 15, o professor fala lá da consciex luz, o estágio de purificação. Esses termos, alguma coisa já tem nos 700 experimentos, mas seriam esses termos usados para fazer rapport com outras linhas do conhecimento também, ou o professor acha que eles identificam melhor o estágio? Eu estou aprofundando mais o assunto. Olha, essas 2 páginas e meia tem 80 itens. Essa aqui. O que são os itens? Por exemplo, megalegadologia é um item. Ciência é outro item. Essa enumeração aqui, ó, paraculturais, pessoais, evolutivo, planetária, materiais, parapsíquico e multidimensionais, é outro item. Serenão é outro item. Homo sapiens serenice é outro item. Planeta é outro item. Todos esses que são maiúsculos são itens. Moksha é outro item. Pós-serenologia, outro item. Consciex livre, outro item. CL, outro item. E por aí vai. Tem 90 desses. Uhum. Isso aí mostra que o texto é complexo, é complicadinho. É. Não é para a pessoa ler assim por cima e passar. Não dá, ela não vai entender nada. Ela tem que ler e parar. Agora, ó, ele tem mais vírgulas também, é de propósito. Tem. Que é para a pessoa parar de vez em quando, para poder pensar. Não adianta ser taque psíquico e passar por cima. A gente tem que ser taque psíquico, mas raciocinar. Tem que refletir, senão não adianta nada. Então, eu estou fazendo esse texto do dicionário, aparentemente é o mais simples que tem. Ele é todo dividido, etc., em 7 partes, tudo bonitinho. Mas é o mais complexo que eu já escrevi até hoje. Eu estava comentando isso com o Otto aqui, que eu achei até que do ponto de vista de... Mas agora, ó, em janeiro, eu vou dar um curso que eu vou explicar isso tudo.
Para fazer um verbete 3 páginas, eu uso 3 folhas e um monte de dados. Por exemplo, eu estou começando a fazer um verbete aqui. Então, só para você ter uma ideia, eu tenho aqui, o verbete é mega evoluciologia. Junto com isso, eu tenho aqui a técnica de 12 procedimentos redacionais para fazer o verbete. Eu tenho que seguir 12. Ó, eu já risquei aqui, ó, de 1 a 6 e o 8. Falta ainda os itens 7, 9, 10, 11 e 12, para eu trabalhar antes de levar para o computador. Entende? Agora, depois disso, eu tenho aqui a dissecção estatística da redação, é onde entram os itens. Eu, então, repito tudo e tem 5 colunas que eu faço uma dissecção. Quer dizer, eu vou fazer a anatomização do que está escrito. Forma e fundo. Entende? Agora, depois, então, que isso aí estiver arrumado, eu levo para o computador. Ó, para escrever isso, já tem todas essas folhas aqui. Isso é só a metade. Eu já vi alguma coisa das sentenças. Então, eu coloquei aqui umas 20 sentenças que eu posso pôr para esclarecer o assunto. Mas ainda tem mega pensante para estudar, para pôr aqui. Eu não sei quantos itens vão ter esse verbete. Entendeu? Agora, o tema, mega evoluciologia. O que é que eu quero dizer com isso? Mega evoluciologia eu acho importantíssimo. Por quê? São as 7 aspectos da evolução que são as suas conquistas básicas na vida. Aqui ainda não está na ordem alfabética, mas quais são as conquistas básicas? Autopensenidade retilínea, que é a auto-ortopensenologia. Autocomplexo, que é a autoproexologia, o autojubileu, por exemplo, evolutivo seu na sua vida. Terceira, autodispersidade, que é a autoinconflitividade com a autotaquirritmologia assistencial. Depois, quarto, auto-mega-gescom, a obra pessoal sua, o auto-revezamento multiexistencial e etc, etc. Auto-parapercepciologia, é a parafenomenologia, o EPICOM, por exemplo, o epicentro consciencial. A interassistenciologia, é a tariscologia, a policarmalidade, a mini-peça do maxi-mecanismo. E, junto com isso, Autofiex, a oficina extrafísica pessoal. Isso aqui, ó, são as 7 coisas básicas que nós, intermissivistas, precisamos chegar. Por isso que eu chamo, essa é a mega evoluciologia. Quem conquistar algumas dessas aqui numa vida, vai ter que pensar na próxima para chegar nas 7. Se ela não conseguir as 7 agora, ela tem que pensar na próxima. Então, veja, isso aí não tem na enciclopédia. Do jeito que eu estou falando aqui, não tem. Agora, com 7 itens, eu estou tentando explicar tudo. É lógico que essas 7 conquistas, elas vão caminhar para outras condições, né? Então, por exemplo, eu digo o seguinte, não se pode esquecer das conquistas adventícias, aquelas laterais, consequentes, como efeitos, entende? Derivações, entende? Por exemplo, em geral, dependente dessas 7 básicas. Por exemplo, eu estou dando aqui 10. Automacrosoma, autoidentidade extra, invexologia, pangrafologia, com extrapolacionismo, duplologia evolutiva, autorado conscienciológico, autolucidologia, os megacons, cipriene, automega euforização, está tudo aqui. Infiltraciologia cosmoética, que é a Max Morex, por exemplo, da pessoa, por causa disso. E o problema do profissionalismo, a área da saúde, a área da educação da pessoa, lá, reaprendência. Autorretrocogniciologias, personalidade consecutiva que a pessoa localiza, não só a ela, como os outros. Isso tudo são derivações, consequências, efeitos do processo das 7 conquistas básicas. Você entendeu? Professor, essas 7 Isso conquistas... não tem na enciclopédia. Essas 7 conquistas aí, elas têm sentido para a pessoa até que momento da escala evolutiva? Para ela ter isso? Tem sentido para a pessoa enquanto ela é intermissivista do jeito que nós somos.
Aí a pessoa vai ver, por exemplo, um dos tópicos que eu falo aí, a semiconsexualidade. Depois disso, ela vai entrar na semiconsexualidade. A semiconsexualidade vai ter o teleguiamento, o evoluciólogo, o serenão. Então, o caminho já é outro. A despertologia já foi engolida. Já domina. Você entendeu? Entendi. Tem muita coisa do dicionário que não tem na enciclopédia. É. Professor, tenho notado que depois de alguns minutos, exteriorizando pelas mãos, sinto a base da minha coluna latejando junto com a nuca, o corono chakra, o umbilico chakra e o cardio chakra disparado. O umbilico chakra também pulsa como se tivesse um coração nele acelerado. Durante o dia, às vezes, me sinto com a cabeça sendo envolvida, não sei pelo quê. Nessa hora, a sensação é de estar ficando aéreo, como se estivesse saindo de mim. Esses sinais podem significar algum problema? Não. Você está em desenvolvimento. E isso aí são os primeiros sinais de descoincidência dos seus veículos de manifestação. Não liga para isso, não. Agora, anota tudo isso, o jeito que você está falando aí, para você estudar você mesmo com o passar do tempo. Coloca tudo no laptop. Faça um arquivo para você estudar você. Isso vai te ajudar. No verbete do dicionário, ali no argumentário, na página 15, eu não sei se o senhor já aprofundou aquela questão do melhor é merecer sem ter do que ter sem merecer. Isso aí é para mostrar, né? E o serenão, ele segue esse dito popular. Melhor é merecer sem ter que ter sem merecer. Ele procura dar um jeito de melhorar essa situação. Do ponto de vista humano e do seu anonimato interassistencial, ele criando obras meritórias, o serenão não recebe honrarias, títulos de nobreza, nem condecorações dos governos e instituições, indo embora da terra em silêncio e com discrição. Quem sabe quantos milênios de autodisciplina, perseverança e abnegação a favor dos compassageiros evolutivos foram despendidos para alcançar tal momento apoteótico. Tudo realizado em perfeita harmonia com as leis que regem o cosmos e a vida do homem, até mesmo quando derrogando, com alto discernimento, as cláusulas primárias ainda ignoradas pelos pré-serenões. A consciência, luz, chegou à última parte do estágio da purificação na estrutura da escala do estado da autoconsciência contínua. Nesse caso, a relação do melhor é merecer sem ter seriam os aportes, a pessoa... Veja bem o que você faz. Então, a pessoa que ela tem um pouquinho e ela quer mostrar que tem um pocão, é a maior boba, né? Isso é o achismo, é besteira. Falta lucidez, falta discernimento, falta inteligência nisso aí. Agora, o serenão dá a maior prova disso. Ele é o mais poderoso, no entanto, não aparece. Professor, eu achei interessante essa frase que o Adélio comentou, porque me remeteu ao verbete da síndrome do impostor, né? Porque o impostor é aquele que tem sem merecer, né? Então, por um lado, a síndrome do impostor mostra muito a coisa negativa, por outro lado, veio o verbete do dicionário limpar tudo. Então, o serenão, ele tem, mas ele não merece nenhuma condecoração, ele não permite isso. Homenagem. Então, veja, ele tem em silêncio. Então, na realidade... É justamente o contrário do impostor. Ele é o exemplo... Ele é anônimo. Isso aqui é o bom dessa história. Eu acho que isso é como se isso fosse uma metáfora para anonimato, não é, professor? Eu entendi essa frase como quase uma metáfora para o anonimato. É uma maneira... Essa frase, gente, é do dito popular, é o povo que fala isso. Estou repetindo aí a ideia do povão, de propósito. Agora, a pessoa, pelo menos de vez em quando, vê a linguagem dela no meu texto. Entende? A preocupação do dicionário é essa, né? De ter uma linguagem mais próxima, né? Fala de coisas muito avançadas. Mas agora, como eu falo uma coisa, às vezes, muito avançada e com muita ideia nova e neologismo, de vez em quando eu ponho um dito popular no meio. Agora, você olha que ele está em Itália. Né? Isso não foi eu que criei. O povo já fala isso há muito tempo. Tem nos dicionários de ditos populares, de provérbio, de ditado, máximas.
Anexins, tudo é a mesma coisa, né? Você é especialista nisso, você sabe. Eu ia comentar aqui com a Adriana também, de tudo que ela comentou hoje, das conversas que a gente já tivemos várias, né, com relação a essas síndromes que atrapalham tanto a vida da gente, me pareceu que o problema maior ali seria a questão do pessimismo, que já veio na mesologia, o perfeccionismo, que a gente já viu que é doença, inclusive, novamente, se você olhar para o verbete do dicionário, está lá, perfeição, a normalidade humana. Se você fosse perfeita, você era uma normalidade. E a questão da obrigação, né? Você não fez mais do que a sua obrigação. Então, tudo que você faz, só obrigação. Então, mas quem é que impõe a obrigação? Ela veio de dentro ou veio de fora? Então, eu acho que assim, é o meio reforço, né, que a gente andou conversando. Tem a questão, talvez, já de vidas, né? Então, assim, você já tem a predisposição, né? Aí você tem o reforço da mesologia. Então, junta, eu acho que é um somatório. Então, tem a questão do loco externo, né? Eu acho que o maior problema das síndromes é o loco externo, né? O cara está preocupado, a pessoa está preocupada com o que está aparecendo, o que vai aparecer, mas ela não sente isso, então sempre o problema é o loco externo. Então, o que eu vejo que a grande dificuldade de acertar nas síndromes é a distorção cognitiva, né? Do que realmente é, do que você acha que é. Então, eu tenho obrigação, ou eu acho que tenho obrigação? Porque nós temos algumas obrigações, não temos? Olha, eu vejo que, no meu caso, essa questão da obrigação, ela vinha como um peso, né, e entrava na síndrome da pré-derrota. Não, esse negócio é muito grande, eu não quero ter esse peso dessa obrigação em cima de mim. Para não ter aquela obrigação pesando, eu não enfrentava um determinado desafio. Eu acho que a saída, Adriana, queria que você comentasse isso, seria esquecer a obrigação e focar na motivação. Porque quando a gente permite a obrigação pesar, é porque a gente está dando muito valor para a obrigação e está dando pouco valor para a automotivação. Porque se eu quero evoluir, né, se eu quero fazer essas coisas todas que o professor Valdo vem aqui e vai mostrando para a gente, hoje ele deu show de bola aqui, né? Então, se eu quero chegar numa situação de um serenão um dia, não vai ser por obrigação. Não, assim, é engraçado, a gente não tinha falado isso, mas é uma das minhas metas, que eu estou no curso junto com o pessoal, né, no laboratório grupal de técnicas de mais um ano de vida, e um deles é a aplicação teática do trinômio, motivação, trabalho e lazer. Porque eu tenho essa dificuldade. A minha, por exemplo, o que eu percebi uma vez, eu falei, gente, isso eu tinha que anotar. Eu estava preparando prova, corrigindo, arrumando, e eu gosto de fazer isso. Aí, de repente, o raciocínio que veio, deixa eu parar de brincar que eu tenho que trabalhar. Eu falei, peraí, mas isso é o meu trabalho. Só que como eu estava me divertindo, estava achando isso legal, eu falei, não, eu tenho que parar de brincar e trabalhar. Mas como assim? Sabe o raciocínio que veio automático? Como se o que eu fosse obrigada a fazer, o trabalho, fosse penoso. Como se eu não pudesse me divertir para fazer as minhas obrigações. Aí vem um outro ponto que eu queria chamar a atenção. Você falou muito da questão do autoassédio, né? Tipo assim, não preciso nem ter assediador porque eu me basto na geração de assédio. Quando vem uma ideia como essa, vai parar de se divertir e vai trabalhar, a mim me parece que isso não foi uma ideia sua. Me parece que isso é uma ideia externa, que você aplaude, acata. Eu não sei, na hora o raciocínio parecia que era meu mesmo. Porque não foi assim, acho que está na hora de começar, entendeu? Aí, não me pareceu que só pensei em não. Pareceu meu pensei. Porque toda síndrome, para manter essa condição tão nosológica, tem que ter um bolsão extrafísico associado. Sim. Então, tem todo um holopensene já gravitando, até devido ao seu autoassédio, devido aos trafários da gente, a gente já tem aquela coisa gravitante. Então, a chance, a probabilidade
de ter assediadores ali... Não estou falando que todas as vezes que tem, isso não tenha sido eu que só pensei, mas nessa hora eu achei que foi bem meu mesmo. A sensação que tinha que foi o meu pensamento. Que eu estava, nossa, eu não posso fazer isso agora. Naquele momento, falando naquele caso. Não estou te falando que nos outros pode ser que tenha, talvez que tem aquele negócio, né? Não, ela está indo muito bem, está na hora da gente, pode ter. Então, às vezes é a gente, às vezes é fora, mas sempre começa muito com a gente, né? Aí você entra com a terapia poliânica. Não, eu falei assim, não, eu continuei fazendo. Quando eu percebi, só fiz a nota tal, eu falei, não, continuar fazendo. Esse é, assim, coisa bem prática mesmo. Peraí, mas isso é o meu trabalho. Por que eu não posso continuar fazendo? Não posso continuar gostando do que eu estou fazendo. E continuei fazendo. Mas a satisfação diminuiu? Não. Continuou satisfeita? Eu continuei, olhei, assim, anotei, que eu acho que me chamou muita atenção. Que, entendeu? Foi bem... Aí eu continuei. Tá? Talvez em outros momentos eu tivesse menos luz. Não, deixa eu parar e guardar isso aqui, deixa eu fazer uma coisa mais chata, entendeu? Que é o que eu costumo fazer, como acaba largando as coisas que dão prazer para fazer coisas mais chatas. Porque quando a gente faz a coisa motivado, tudo é prazeroso. Não tem... E tudo rende mais. Eu lembro o primeiro artigo que eu estava escrevendo, que estava muito difícil para eu terminar, eu fui conversar com o professor Valdo. Acho que eu não vou conseguir cumprir esse prazo. E ele olhou para mim e disse, mas também o seu extrafísico está uma coisa horrorosa, não sei se você se lembra disso. Eu não estava conseguindo limpar o extrafísico para poder... quer dizer, eu não estava com motivação suficiente. E ele deu o exemplo, olha, eu acabei de fazer na época era o verbete da enciclopédia. Eu estava cheio de pasta aberta aqui para resolver uma questão, como eu ia escrever isso melhor. Só que isso para mim era prazeroso, para você é sofrimento. Né? Para mim era sofrimento estar escrevendo aquilo. Automotivação, trabalho e lazer, tudo é uma coisa só. O desafio para ele é prazeroso. O desafio para mim... A hora que vocês chegam a ser veteranas, é automotivação, trabalho e lazer, é uma coisa só. Eu não preciso de hobby. Minha vida é um hobby. Como é que você atinge isso? Através do trabalho. Você vai vendo o resultado daquilo através, principalmente da TARES. Você tem que ver o resultado, você tem que ver o fruto, tem que ver o saldo, tem que ver o produto. Se não tem, está danado. Tá, a motivação é pelo resultado. Você vê aquele resultado. Olha o produto desse verbete que você fez. É assim que você tem que olhar, o saldo disso. O que vai dar? Você está tratando um assunto difícil. Esse seu tema aí não é fácil. E você está saindo muito bem com ele. Isso é a seu favor. Tira partida disso. A verdadeira felicidade é o reconhecimento da obra feita. Você está com a obra feita. Tá certo? Pensa nisso. Agora, quando você vir falar aqui, de vez em quando você tem que falar mais devagar. Você está falando depressa demais. Eu vejo que tem gente que às vezes não entendeu tudo, que ela é taxipsíquica. Estava pensando no Samuel Johnson, né, que eu fui ler a biografia dele, ele tinha síndrome de Tourette. Então, o cara é um gênio na escrita, né, nas ideias e para escrever. Para falar, é um desastre. Né? E, então, tem essa coisa, tá como, por que a pessoa... Aí você falou da taquirritmia, né? A gente deve falar depressa quando precisa, mas no normal você tem que falar mais cadenciado, no povão, que a média não é taxipsíquica. A média é normopsíquica. Ela não é nem brade, nem também é TAC. Então a gente tem que falar no normo. A cadência, a fluência. Mas isso denota também, no passado, mais reforço na escrita do que na oratória, né? Agora, a escrita, do jeito que tem, é o melhor tipo de comunicação e é o que dá mais a cachaça, é o que sobe mais. É muito pior do que a cocaína, cafeína, qualquer coisa, porque envolve a pessoa. Agora, então, depois que passa o entusiasmo, que a pessoa descobre isso, ela tem que sossegar. É aí que ela fica veterana, é depois que sossegou. Então, ela sabe que estudo é importante, ela tem motivação, ela se realiza com isso. Então, isso é muito importante. Esse é o caminho do veteranismo. Todo mundo aqui está caminhando para isso.
Sem euforia, tanto né? que a pessoa vem aqui, às vezes, a primeira vez que ela defende um verbete, ela muda uma opção de coisa na vida dela. Ela mesma vem falar para mim que mudou. Então, ela quer saber o que aconteceu, por que isso? Passou para assistente, né? Aí eu processo de parapsiquismo no mental soma. A maioria já teve parapsiquismo, mas tudo na base de psicossoma. Psicossomão. Entendeu como é que é? Agora, a hora que vai para o mental soma, tudo muda de figura. Que aí entra o autodiscernimento. A distinção do que é bom é maior. Aquela distinção se torna maior. Então, isso tudo muda. Ao professor, tem dificuldade em pôr sentido na minha vida. Sou um pouco familiarizado com conhecimentos da conscienciologia, mas desejo muito chegar próximo ao nível de entendimento de integrantes que conheci aqui em Belo Horizonte e em Foz do Iguaçu. Mas é um bocado de caminho a percorrer. Tudo que tento fazer parece não dar certo. E compreendo que parte disso é devido à própria vitimização. Quando uma situação fica com muitos obstáculos, chego à conclusão de que aquilo não é para mim e desisto. Cheguei ao ponto de ficar sem esperança em tentar qualquer mudança. Como reverto essa situação? No momento estou afastado dos estudos da conscienciologia. Tento às vezes fazer o EV. Não sei se estou fazendo corretamente. Como limpar de maneira efetiva, energeticamente, o lugar onde moro, já que convivo com os pais e os pensamentos são variados, de positivo ao negativo. Olha, o problema seu que está faltando em você é uma coisa só, chama-se auto-organização. Você precisa se disciplinar. E outra coisa, pegar um negócio e ir até o fim. A hora que acabar, você pensa no outro. Esse aqui é o seu caminho. Falta organização. Agora, eu vejo o seguinte, você escreve bem, você está expondo bem seus pensamentos, o problema seu, então, o que é que está faltando? É se organizar. Coloca no papel o que você quer. E acabou. Você, de hoje em diante, é um javali. Vai marcar o caminho, não vai sair dali. Com rima e tudo. Adriana, você já comentou alguma coisa sobre a terapeuticologia ali, na página 31? Sim, o que No teu caso, assim, o que você mais seria importante salientar em termos de terapeuticologia? O que mais ajudou nessa questão para sair da síndrome? Eu acho que é a autocientificidade, tá? Autocientificidade, que é a questão da autopesquisa, com técnica, buscando apoio dos especialistas. Então, assim, com Sintrafor, entendeu? Com Sincobaia, consciencioterapia, tudo num pacote, que aí você vai reconhecendo os trafores, apliquei várias técnicas para a questão dos trafores, pedi lista para as pessoas externas, respondi o conscienciograma, fiz o inventariograma, então apliquei várias técnicas e fui cruzando as informações para que aquilo assim, até porque você acha que é a primeira vez que, assim, quem tem sido? A primeira vez que eu fiz o conscienciograma, eu falei, isso aqui eu errei, né? Eu escrevi, eu respondi tudo errado. Eu fiz o conscienciograma na primeira vez, se não me engano, 3 vezes. A primeira apresentação que eu fiz no Reci 1, eu apresentei 3 mapas conscienciométricos, porque eu tinha que não era suficiente para mim. Não é verdade isso. Entendeu? Então, assim, eu fui aplicando várias técnicas e cruzando as informações, para me dar até segurança, né? Não, é o que eu posso ter respondido errado, aqui a pessoa pode estar com uma visão distorcida. Mas a partir do momento que você vai, você aplica todas as várias técnicas, você vai confirmando pelos resultados das técnicas, né? Aquilo vai te dando segurança. Não é isso mesmo, é um fato. Eu estou com alguma distorção, tem alguma coisa errada, eu estou com o meu nível de exigência muito alto, o que eu estou pensando que é um trafor, o que eu estou pensando, outra coisa que eu falei, que é a questão do achismo, né? Que eu acho que os outros pensam. No Sincobaia, você para de achar do que achar do que é, as pessoas falam o que pensam de você. Você começa a saber o que as pessoas... Então, assim, a autocientificidade, se passa a basear as coisas em fatos e com técnicas. Em vez de pensar, você vai e pergunta, né? Oi? Em vez de ficar pensando o que os outros pensam, você vai e pergunta. Né? Isso. Ok.
Aproveitando só, aqui o senhor comenta também no dicionário a questão para evento festivo, culminante e apoteótico da despedida extrafísica do serenão dos seus pares, né? Esse evento deve ser um super evento mesmo, na página 15, ali no finalzinho. Se você for convidar para algum, você me chama que eu vou com você. A gente já fica imaginando, né? Porque deve ser um mega evento, o máximo que a gente consegue perceber em termos de evento. Né? E essas coisas existem mesmo, isso tudo aí tem. Os eventos e comemorações extrafísicas são impressionantes. Uma ou outra coisa eu me lembro de ter participado mesmo nessa vida. Então vale a pena pensar nisso. Agora, Adriana, você saiu muito bem num assunto difícil. Você é ótimo. Mais 200 verbetes para você, no mínimo. Tá certo? Esperamos aqui. E outra coisa, qualquer coisa, a Caixa está aí de olho em você. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. Pontuações da tertúlia de hoje foram 82 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais e 11 perguntas online. Os recados de hoje serão os amigos da enciclopédia, a mim com o curso 40 manobras, a Patrícia com o ECP2 de Manaus e a Nilza com o curso Apolônia de Tiana. Boa tarde a todos. Nosso convite aí para todos os teletertulianos e tertulianos que frequentam aqui diariamente ou rotineiramente o tertuliário, o holociclo, holoteca, assistência tertúlia, mini tertúlia, círculo mental somático, que beneficia toda a estrutura que existe aqui e que ainda não é amigo da enciclopédia. Nosso convite é para você se tornar um mantenedor do programa Amigo da Enciclopédia. Você, além de estar contribuindo para a manutenção, para a sustentação financeira de toda essa estrutura, a transmissão diária das tertúlias, a produção da enciclopédia da Conscienciologia, você também tem os benefícios de ser amigo da enciclopédia, ao acessar o Holoserve da sua pesquisa, a ter acesso gratuito, fazer o download da enciclopédia da Conscienciologia. Nós esperamos em breve, até final do ano, já ter uma edição atualizada também. Então, nós convidamos você que já foi amigo, que está com a assinatura vencida, ou que quer se tornar um amigo da enciclopédia, que é muito fácil fazer a sua adesão. Basta ligar na recepção do CAEC e você, em poucos minutos, você faz a adesão com cartão Visa, Amex ou Mastercard em até 12 vezes. Ou também pelo site do programa Amigos, www.enciclopediaconscienciologia.org. Obrigado. Convido você a participar do próximo curso 40 Manobras Energéticas, que ocorre em Foz do Iguaçu no feriado de 15 de novembro. Serão 4 dias, 15, 16, 17 e 18 de novembro, em que vamos trabalhar muito as energias, visando o nosso desenvolvimento na aplicação das energias no dia a dia, com fins interassistenciais. Esse é um curso ministrado pelo professor Mário Oliveira, que tem toda uma visão bastante prática, é um curso bastante lúdico também, divertido de fazer, automotivante. E, ao final desse curso, nós estaremos aplicando nossas energias com muita segurança no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente familiar, aplicando arco voltaico, fazendo limpezas, higienizações de ambiente, enfim, usando realmente as nossas energias para assistência. Maiores informações na recepção do CAEC, telefone 45 35 25 26 52. Obrigada e até lá. Boa tarde. O nosso convite é para que você participe do SCP-2 da região norte, que vai acontecer em Manaus nos dias 16, 17 e 18 de novembro. O SCP-2 que acontece em Manaus é o SCP-2 da região norte toda. Abrange todos os conscienciólogos do Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia, Pará, pessoas também do Distrito Federal e de todo o Brasil. É uma oportunidade muito boa para você contribuir com a reurbanização da região, que é muito importante, o SCP-2 lá é significativo, e para você também experimentar, interagir com as bioenergias da Amazônia.
Fica aqui o nosso convite, com certeza você será muito bem recebido pela equipe intra e extrafísica da região. O interessado deverá procurar o centro educacional de sua região ou então em Manaus. Pode procurar pelo telefone 92 33 21 12 20. Obrigada, aguardamos vocês. Boa tarde. Boa tarde a todos. A CIP convida a todos para o curso Apolônio de Tiana, que será ministrado pelo professor Jarbas Paranhos, no dia 4 de novembro, domingo, das 8h30 às 18 horas, na sede da CIP. Os temas que serão abordados é história, biográficos, escritos, iniciações, parapsiquismo e o mito de Jesus Cristo. Para qualquer informação, o e-mail é acip, com o telefone 45 21 02 14 21. Também pode procurar a professora Marta Brito, que ela normalmente está aqui na tertúlia e poderá fazer as inscrições, que são vagas limitadas. Obrigada. O título do verbete de amanhã é Autodomínio Emocional Despertológico, de especialidade da psicossomatologia. O autor é o professor Maximiliano Raimann. Obrigada e boa tarde a todos.